Bem, pessoal, está começando o programa Conexão Amazonas e aqui comigo o Dermilson Chagas, deputado, que vai falar um pouco sobre a conjuntura política e seus projetos na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Fred. Obrigado também pela oportunidade que você está dando para nós falarmos da situação da conjuntural, hoje, o momento que nós vivemos no nosso Estado, para falar um pouquinho do mandato, o que nós fazemos na Assembleia, de que forma a gente está se comportando. Isso é levar informação, é justificar o seu trabalho que você vem fazendo, já que você tem uma procuração do povo, então eu fico feliz em estar aqui para prestar esse esclarecimento. Legal, a gente estava conversando um pouco antes, né? E o Dermilson, que é daqui pertinho, né? Da Japim, região aqui do Japim. Japim. Tá sempre ligado ainda a essas raízes, né, Sempre, sempre. Não deixo minhas amizades, não deixo as minhas origens, não abandono. E isso faz com que eu esteja mais próximo dos amigos com quem eu cresci, onde tive uma infância muito boa, apesar de muita coisa ter acontecido ao longo desse tempo, mas eu procuro manter minhas origens e não esquecer nunca de onde eu vim. Legal. Uma parte importante da sua vida também foi no trabalho, né? Dedicada à fiscalização ali, às normas que regem o trabalho e fazer com que o trabalhador tivesse sua proteção. Como isso transformou também a sua vida? Isso foi uma experiência muito boa, me deu maturidade, me deu um aprendizado. Ali eu fiz muitos amigos, aonde nós desempenhamos um papel que é duro, que é difícil, que é árduo, fiscalizar. Imagine que você tem a sua empresa, Fred, vai uma pessoa lá estranha dizer que você está fazendo tudo errado, e por você fazer tudo errado você é autuado. Então nós, no Ministério do Trabalho, tínhamos esse papel de fiscalizar, mas fiscalizar em favor de uma coletividade, que é o trabalhador. Reparar os erros, corrigir as coisas que estavam erradas. E dentro desse mundo do trabalho, tem vários campos de atuação. Ali no trabalho infantil, nós tivemos um trabalho legal. Nós fizemos a primeira vez combate ao trabalho escravo aqui no Amazonas, em Presidente Figueiredo. Importantíssimo, né? Presidente Figueiredo, fizemos lá em Barreirinha, fizemos em Humaitá, fizemos no sul de Humaitá e Lábrea. Nós fizemos várias operações de trabalho escravo aqui e que isso mostrou qual é a realidade em que o povo do Amazonas, aqueles que estão mais distantes da capital, em que situações vivem. Muita gente não ganha nenhum salário mínimo, A gente aprendeu muito com isso, vivenciando, presenciando. Para você ter uma ideia, uma vez eu fui para Barcelos, eu e a fiscalização, foi o doutor Edson, num 40. Passamos mais de 4 dias viajando dentro de um 40, subindo o rio, para podermos sabermos a realidade do trabalhador. E é dolorido, é triste. Eu vi a primeira vez trabalhador nômade no Amazonas, que foi em Barcelos. São as pessoas que vão mudando de acampamento, de local para local, para poder explorar a piaçava. Não tem casa, eles não têm uma residência, não têm documento, não sabem ler nem escrever. Vive exclusivamente da extração da piaçava. Então, isso até hoje não esqueço aquele momento que marcou minha vida. E também tem a questão de combate às fraudes no seguro-defeso, que nós fizemos um trabalho bem forte, incisivo, que isso foi também um trabalho que me trouxe um aprendizado e teve também uma preocupação muito grande, que foi onde eu fui ameaçado de morte, ameaçado de estuprar minha filha, uma série de coisas. E isso me deixou assim, muito preocupado naquele momento, se não fosse o senador Omar, que era governador na época, e a minha família, que me deu total apoio para combater aquelas mazelas. Hoje não sei se eu estaria aqui. Foi um momento difícil, né? Difícil. Muitas pessoas, eu tenho falado isso reiteradamente, né, que assim, muita gente acaba denegrindo a imagem do político por pura ignorância, né? O político ele tem uma missão muito importante na sociedade e sem a política nós teríamos que resolver no braço, né? Porque é essa distensão que existe, né? A política veio exatamente para que se pudesse resolver os problemas com diálogo. Sim. E não na porrada. Na porrada, é verdade. Muitas vezes a gente vê aí acontecer das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos,
né, espancarem, matarem e tal. E por outro lado, vemos também algumas situações que são o oposto, né? Diante de um crime, a justiça se omite e permite que essas pessoas, em nome da lei, né, que a lei estabelecida, mesmo diante de fatos e de provas, tenham liberdade para seguir suas trajetórias. Isso é o mundo, complicado, né? né? É o mundo que nós vivemos. Nós temos aí, né, os poderes que são independentes e harmônicos, que um cria a lei, o outro executa, né? Que é o judiciário, né? O legislativo faz o papel e o executivo executa. Então, eu sempre digo, é a fragilidade da lei. Eu sempre falo na Assembleia o seguinte, tem muita gente fazendo lei por puro egoísmo, por pura vaidade. Nosso país, nosso Estado já está sobrecarregado de muitas leis. Vamos fazer a lei para quebrar a burocracia, vamos fazer a lei para melhorar a vida do cidadão, vamos fazer as leis para poder elas tornar a vida mais leve, porque está muito pesado, em certo aspecto. Isso eu estou fazendo na parte administrativa, né, na parte onde as pessoas vão em busca dos seus direitos. Vários processos que são criados devido às leis que cria a burocracia. Agora, na questão penal, nós temos uma lei que ela permite muitos recursos. O Brasil permite muitos recursos. Né? Você tem uma decisão, você recorre, você agrava, você faz das ferramentas que tem algo protelatório, né? Então a justiça ela se baseia naquilo que foi feito pelo legislativo. Então tem muitos erros, precisa corrigir. Você falou da classe política. A classe política realmente está desgastada, vem se desgastando por muitos anos aí por causa da corrupção. Essa situação da distância do parlamentar com o povo cria essa ojeriza. As pessoas ficam olhando que o parlamentar não está fazendo nada para o povo, não está fiscalizando, não está fazendo o seu dever, ele ganha muito bem, né, é cheio de regalias e tudo mais. Então, o povo vai se afastando e criando essa ojeriza, principalmente quando fala de corrupção. Quando você tira o direito das pessoas, quando você faz um ato ilícito, você está querendo tirar vantagem das pessoas que querem fazer as coisas corretamente. Por exemplo, um cara que passa num concurso, ele estudou, passou o tempo dele empenhado para poder chegar àquele momento, ele ser a pessoa que teve os seus méritos. Aí vem uma pessoa por trás, filho do fulano, do beltrano, do cicrano, e é aprovado no concurso, é chamado primeiro que ele, e essa situação que ninguém aceita. Eu não aceito. Meu pai é um cabo do exército, minha mãe é uma costureira. Então eu não aceito, de hipótese alguma, eu fazer um concurso e ver que um fulano de tal, porque ele tem um pedigree, ele tem o direito de exercer aquele cargo. Para te ter uma ideia, Fred, quando eu era superintendente, eu fui num determinado evento em que as pessoas me apresentaram, olha, chegou o superintendente do trabalho. E uma senhora me viu e chegou e perguntou, você é superintendente do trabalho? Sim, sou, sim, senhora, eu fui empossado agora. Como é que você chegou aí? Quem é teu pai? Primeira coisa que ela perguntou, como é que você chegou aí? Como é teu pai? Ali eu percebi que o mundo para essas pessoas é diferente da realidade que eu vivo. Então, minha realidade é outra, minha vida é outra e essa situação não pode perdurar. Porque é filho do fulano, ele tem direito a exercer um cargo de status em qualquer lugar. O pobre não tem espaço. O cara da classe média não tem espaço. O cara que não carrega um sobrenome não tem espaço. Não, o que é isso? Bora acabar com esse negócio. Hoje o mundo é outra, a realidade é outra e nós estamos num país democrático e de direito que as pessoas estão em busca da igualdade. E essa igualdade, sou a favor dela, sem questionar, né, o direito do outro. Se é de direito, vamos dar o que é de direito das pessoas. Legal. Hermilson, tem uma parte importante, né, que a gente precisa ressaltar do trabalho dos deputados e especialmente
da bancada de oposição hoje ao governador Wilson Lima, que é de fiscalizar as obras e a atuação do governo, né? Como você avalia hoje a atuação do governador Wilson Lima e de sua equipe? Olha, está deixando muito a desejar. Nós estamos aguardando, desde o 1º de janeiro até hoje, com 6 meses, providências. Providências para que ele resolva o problema do Estado. Por quê, Fred? Ele disputou uma eleição sabendo dos problemas do Estado, que foi até motivo de discussões e debate em vários momentos em que ele estava presente com o seu adversário. Então não pode alegar desconhecimento. Quem entra numa disputa para a prefeitura, para cargo executivo, como governo do Estado, não pode alegar desconhecimento ou você não tem condições de disputar. Então, se naquela época o Estado estava sob a lei de responsabilidade, desde aquele momento, e não fez até agora nada, se o Estado estava com problema orçamentário, desde aquele momento, não fez nada, se falta uma equipe, se a equipe que saiu não deixou o Estado em condições, por que você não colocou uma equipe que te dê condições, te dê estrutura, te dê as informações que você deseja e que você quer? Então, o que nós estamos esperando é o governador. É um novo, que até agora não veio. Porque se você vê a estrutura que o Estado tem, que são os pilares da política estadual, saúde, educação e segurança, está de mal a pior. Eu não vou nem falar de mal a pior, tá? De pior a péssimo. Porque piorou a saúde, piorou a educação e piorou a segurança pública. Não melhorou em nada. Em nada. Basta você ver os indicadores, basta você ver o que está sendo colocado todo dia pela sociedade, basta ver o que está acontecendo nas ruas. Então, se você vai para um hospital, está uma situação degradante, onde profissionais não estão ganhando, médicos não estão ganhando, maqueiros, ontem no 28 de agosto estavam parados, recepcionista parado, está faltando medicamento, está faltando a estrutura que é necessária que o governo tem condições de trabalhar e não está conseguindo trabalhar. Se você for para a educação hoje não tem um norte, não tem um caminho para melhorar a educação, não tem um projeto. Qual é o projeto para a educação? Não tem. Se você diz assim, essa educação que o governo recebeu hoje, qual é a educação que ele vai entregar em 2022? Não se tem esse horizonte, não se tem essa visão, não se tem esse alcance. O que nós estamos vendo no governo atual? Superfaturamento, dispensa de licitação, cabine de empregos, como fizeram o grupo de trabalhos na SEDUC, como fizeram em outros órgãos também, como a ASAM. Nós estamos vendo um governo que contratou 4.000 pessoas, olha o que eu estou lhe falando, 4.000 pessoas foram contratadas em 2 meses. Nossa. Em 2 meses. Essa é a realidade do governo, o Wilson Lima. Então, ele está faltando bastante experiência e conhecimento na área de segurança pública, que está uma coisa demais no nosso estado, roubos, assaltos, constantes, tráfico de drogas, que você não vê uma política. Qual é a política que nós temos para segurança pública? Me dê um mote, me dê um horizonte, me diga o que você está fazendo. Não se tem. E aí eu quero te dizer, o governo como um todo, qual é a política para a geração de emprego hoje? Não se tem. O governo acorda todo dia e não sabe o que vai fazer, porque ele não tem um propósito, ele não tem um papel, ele não tem um norte, não tem nada escrito. Ele está contratando uma ONG, que é o Movimento do Brasil Mais Competitivo, em que presta serviço em outros estados. Eu até disse, veja como é que está a situação nos outros estados, para você ver se realmente é uma boa entidade para você contratar. Denunciei isso no início do ano, já no início do mandato dele. Quem é que vai pagar essa fatura? E aí encontramos agora um valor de 4 milhões. Mas voltando aqui ao foco. O que essa ONG apresentou como projeto para a geração de emprego, para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a segurança pública? O que se tem de palpável que o governo vai fazer numa reforma administrativa que vai causar um impacto e retorno à sociedade? O que a sociedade quer? Quer uma educação, segurança, quer uma saúde boa e quer a geração de emprego. O governo não está conseguindo gerar emprego. Até as empresas que ele contrata não conseguem registrar os funcionários no CAGED. Eles não conseguem fazer isso, é impressionante. E a lei obriga que eles paguem tudo regularmente.
Então, se você me perguntar qual é o projeto do governo que vai gerar emprego, não tem inócuo. Nós estamos no voo cego. Se você perguntar o que se tem na estrutura do Estado que podemos abraçar, não se tem. Aí uma coisa que eu falei até para o governador, pessoalmente para ele, eu disse, seu governo está parado. Por que está parado? Porque dos secretários, dessas 20 secretarias que você tem aqui, ninguém quer assinar um cheque. Ninguém quer assumir um compromisso. Ninguém quer botar sua rúbrica numa ordem de serviço. Por quê? Porque estão com medo de lá na frente ter que prestar contas. Então, é uma secretaria, por exemplo, que está parada, a CEPRO. Aprovamos um orçamento de 400 milhões e não executa nem 100. Aí hoje ele vem com um projeto e diz assim, vou reduzir esse dinheiro aqui da CEPRO, porque eles não conseguem executar. Está tendo problema com a pessoa que é para executar, não executa. A única secretaria que podia gerar emprego no interior não está gerando. Gerar com vicinais, gerar com a produção, gerar com os mecanismos que ele tem de dar emprego e renda para as pessoas. Então ele não consegue. Então é um governo que não tem essa visão, não tem esse alcance. E por isso, hoje a crítica que nós fazemos é sobre a forma dele governar, as atitudes deles, muito mal assessorados, né? E que isso vai refletir em consequências. Aí eu pergunto para você, quais são as consequências pelo mau gestor? O que lá na frente nós vamos ter como consequência? Tu quer ver um problema maior de todos? Nós só temos aqui uma única fonte de renda, Distrito Industrial, Polo Industrial de Manaus. Paulo Guedes já falou o que falou a nível nacional, já falou na Rede Globo, já falou na Folha, no Estadão, já falou para os senadores, que a intenção dele é diminuir os incentivos, as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus, que está na Constituição. Ele tem que mexer na Constituição, Paulo Guedes. E o que o governador falou sobre isso? Me diz qual é o contraponto em relação ao governo federal que o governo do estado fez em relação à Zona Franca de Manaus, para proteger os postos de trabalho que temos aí, proteger essa arrecadação para sustentar o Estado. Qual foi a política do governo do Estado em relação a isso? Agora, recentemente, ele falou que conseguiram o apoio do Conselho, Conselho Nacional dos órgãos de fazenda do Brasil todo. Mas qual é esse apoio? O que está escrito? Apoio em quê? Nos incentivos da Zona Franca? Quais são os incentivos? Então, nós precisamos de dados. Então, o governo pode deixar um grande problema para a gente futuramente. As consequências de um mau governo serão enormes, gigantes. Talvez o modelo Zona Franca seja tão vitorioso que o Paulo Guedes queira colocar ele no Brasil inteiro, né? Reduzindo impostos, não aumentando os impostos aqui, mas reduzindo impostos fora. Eu vou te falar o seguinte, o Paulo Guedes joga para a plateia. Ele não pode esperar nada da região norte. Onde é o foco dele é sul-sudeste, aonde estão as decisões do país, aonde está a economia, aonde ele vai sair do governo e vai ser um grande, vamos dizer assim, um grande palestrante, vai ser um mega investidor. Um mega investidor. É isso que ele está olhando. Esse cara visa lucro, dinheiro. Ele visa o nome dele. Ele é um cara que fala mais alto que o presidente. Se ele disser para o presidente que isso está errado, o presidente no outro dia desfaz. Como já desfez tantas outras coisas. Tá? Então, esse é o cara que não está preocupado com 4 milhões de habitantes, de hipótese alguma. Na Zona Franca de Manaus, isso não traz benefício para a gente. A decisão está aqui em São Paulo, está aqui no Rio, está aqui em Minas Gerais. Aqui que está o grosso. Estamos falando sobre a sua performance eleitoral no interior do estado, um dos poucos deputados que tem votação por todo o interior. Aumenta a sua responsabilidade, Denilson? Aumenta a minha responsabilidade. Eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do interior, um compromisso com esse povo que por muito tempo ficou esquecido, abandonado, de lutar pelo desenvolvimento. Então,
principalmente a pessoa mais carente e mais pobre. Nós temos uma cadeia de pessoas pobres demais, como pescadores, como agricultores. Nós temos municípios paupérrimos que não têm uma política de desenvolvimento. Então, isso dói, isso constrange, porque você vê que são irmãos seus, que são amazonenses, são pessoas que todo dia acordam com uma esperança. Então, eu sempre luto, principalmente o recurso do FTI, o recurso do FMPS, que é financiamento, que vai para o interior. Então, eu brigo para que esse recurso chegue até lá. Então, para mim, isso aumenta a responsabilidade. Meu carinho é enorme pelas pessoas e grato pela votação que eles sempre me deram, né? E vou continuar nessa pegada aí. A sua atuação hoje está em quais comissões? Da na Comissão de Direitos Humanos, né? Eu faço parte também da Comissão de Educação, faço parte da Comissão da Municipalista, faço parte também do Meio Ambiente. Então, são 5 comissões que eu faço parte e procuro atuar. Agora, diga de passagem, não é porque você atua numa comissão a presidente que você fica restrito ao teu mandato. Não, o deputado é deputado. Então, ele tem uns assuntos diversos, ele tem várias visões sobre determinados assuntos. Então, o que ele for abraçando passa a ser uma pauta dele, né? Então, eu abraço muito a questão do setor primário. Eu, logo no início da legislatura, tentei ficar como presidente da comissão e ficou o deputado Augusto Ferraz e nós fizemos um acordo que depois nós vamos trocar. Ele passa a ser vice, eu passo a ser o presidente. Mas a minha atuação forte mesmo é setor primário, meio ambiente, que eu gosto muito. Hoje é uma responsabilidade enorme, né? O meio ambiente muito ameaçado aqui da região, né? Mas nós ainda temos vamos dizer assim, assim muita lenha para queimar, como é que a gente fala assim, né? Porque ainda não tem tanta pressão quanto nos estados como Mato Grosso, como Tocantins, que tem uma pressão muito maior, Pará, tem uma pressão ambiental bem maior do que aqui no Amazonas, né? Com certeza, mas com essa pressão que os outros estados sofrem, que nós sofremos também, nós estamos perdendo a oportunidade, né? Veja bem que se fosse um governo de estado, eu procuraria reunir as academias. Aqui, o que nós temos? O EA, o FAM, nós temos IFAM, né? E a Universidade Federal do Amazonas. Fazia uma fundação para começar a estudar quais são os princípios ativos que tem da floresta. Então, o governo devia tomar uma atitude, perder muito tempo em relação a determinados assuntos. Nós precisamos de uma política que venha do interior, através da floresta, para garantir uma nova matriz econômica. É possível? É viável? É. Eu sempre questiono, cadê as pesquisas desenvolvidas pela UFAM, pela UEA, pelo IFAM? Pelo INPA, né, principalmente, porque o INPA está numa situação difícil. Que ali é uma pesquisa pura, né? Devia transformar de pura a aplicada, para poder transformar isso em dinheiro, né? Transformar isso num mercado. Verticalizar isso. Verticalizar. Aí, né? Então, se o governador tivesse a política de criar uma fundação com as instituições, dizer assim, eu quero aqui uma extração, o que vai servir o óleo de andiroba? O que é preciso para extrair esse princípio ativo? Óleo de peixe, fazer ômega 3. Quais são os peixes aqui da região para fazer ômega 3? Inclusive as demandas internacionais de determinados produtos e ativos, né, que podem ser importantes. Olha, nós temos aqui peixes e mais peixes e não tem uma indústria de extração de ômega, que é o óleo do peixe. Para você ter uma ideia. Não tem nenhum frigorífico, rapaz. Não tem. Como? Extração de ômega? Não tem frigorífico. A gente não processa o pescado com o potencial que nós temos. Nós não processamos pescado para, por exemplo, enlatar, para servir a milhões de pessoas, bilhões de pessoas famintas no mundo inteiro. Nós podíamos estar resolvendo aí boa parte da fome no mundo. Aí você vê um contrassenso, uma indústria que dá hoje o status de sexta maior economia do país e nós temos uma região onde parece Etiópia. Então é um contrassenso. O que serviu a Zona Franca para o pessoal do interior? É uma pergunta que deixa muito a desejar para muitas pessoas que passaram por aí. E a cobrança também, né, de para onde vai todo esse dinheiro do Fundo Amazônia, né, por exemplo, que está sendo discutido aí, manda, não manda, mas é tanto dinheiro que eu acho que nós poderíamos ter até uma conta corrente lá, né?
Que é tanta grana que você podia ter uma continha lá. Eu muito também. dinheiro, É muita muito grana, dinheiro, né? é Pô, muito dinheiro. E aí, bilhões, estamos falando de bilhões, né? É bilhões. Então, E aí nós sempre estamos aqui se questionando, né? Então, se são O 4 que estão bilhões dividido fazendo? por 4 milhões, dá 1 milhão para cada um aí. Olha, para você ter uma ideia, só de recurso do FTI durante um tempo, nós temos aí mais de R$ 1 bilhão. Se você dividir isso por municípios, dá mais de 100 milhões de reais para cada município. O que cada município poderia fazer com 100 milhões de reais? Muita coisa. Principalmente asfaltar as áreas de cada sede do município. É importante. Via urbana. Poderia investir na saúde, para ter uma saúde melhor. Mas o saneamento básico, que é fundamental, né, que é o básico. É para a saúde, né? É o básico. Saneamento é saúde, né? Essas mazelas que nós... o povo amazonense, eu estou aqui há 30 anos praticamente e sou apaixonado por essa terra, mas o povo amazonense é um exemplo maravilhoso, porque ele resiste aonde ninguém mais resistiria. Né? Como o nordestino também, né? Dentro das suas características. As pessoas se adaptam, né? Se adaptam, mas é incrível. Uma vez eu fui de barco, cara. Nossa, crianças que se utilizam assim de uma canoa de uma forma que você fica assim, de queixo caído. E toda a maneira como o ribeirinho sobrevive e toca a sua vida de forma a crescer, a cumprir algumas dessas funções que no sul-sudeste é moleza levar o filho para a escola. Cara, tenta levar o filho para a escola aqui no Furo do Paracoúba. Leva o teu filho para a escola todo dia. Aí você vai ver o que é determinação, o que realmente é fibra de um amazonense, de uma amazônida, né? É verdade. Tem locais que o transporte escolar leva num dia e volta, por exemplo, leva na segunda-feira as crianças e as crianças voltam só na quinta. Para você ter uma ideia. Tem muitos municípios que são assim. E aí eles vão se virando em casa de parente, dormindo, o carro de avó, de tio e tudo mais. O Amazonas é difícil, complexo e bonito de se viver. Bonito e bom de se viver. Mas temos essas questões aqui que são desafiadoras, né? Desafiadores, exatamente. Você falou a palavra certa, desafiador. Pois é, então nós vamos esperar que haja respostas, né, para todos esses desafios. Hoje você colocou aí um ponto de vista importante nessa avaliação do governo, na avaliação dos serviços públicos. Qual a sua expectativa nos próximos meses? Olha, a expectativa que eu tenho no meu ponto de vista, lutar pelo povo do Amazonas, porque nós estamos na mercê de ficar sem pagamento até. Então, a expectativa que eu tenho é que possa melhorar, se é que vai melhorar, né? Nós estamos numa mercê de uma reforma da Previdência que ninguém fala quantos empregos vai gerar. Se alguém me disser que a reforma da Previdência vai gerar 2 milhões de postos de trabalho, eu me calo. Onde você leu isso? Eu quero ler também. Bora ver se essa fonte é verdadeira. Então, o estado do Amazonas hoje está capenga, sem uma política, sem um norte, sem um projeto. E aguardando que o governo federal faça a reforma da Previdência para ver se gera mais emprego. Se o empresário... aí, é pelo que eu já ouvi pelas conversas, conversando com ele. Não, depois da reforma vai melhorar o nosso país. E aqui o Amazonas melhora. Só que já estamos com 6 meses e até agora nada. E eu acredito que depois da reforma não vai ter posto de trabalho suficiente para todo mundo, porque ela não fala em geração de emprego. Existe uma mera expectativa, nada realmente real. Especulação, né? Nada que a gente possa dizer. Depois da reforma da Previdência, quantos milhões de postos de trabalho vão ser criados? Eu não tenho essa leitura, porque ainda não li em lugar nenhum. Né? E o governo do estado está esperando que isso aconteça. Legal. Gente, Dermilson Chagas, nosso deputado estadual. Obrigado, eu agradeço a você. Trazendo aí um pouco desse espírito combativo, né? Da herança do DCE. Isso! Da herança do DCE Centro Acadêmico. E das lutas do Centro Acadêmico. Exatamente, isso aí foi um momento bom. É uma boa lembrança, né? Ótimo. Bom, eu também estudei na UFAM um tempo e
tenho ali também boas lembranças daquele lugar muito especial para especial. boa parte de nós aqui que amamos essa terra. Muito obrigado, Dermilson. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Pronto!